Olá, professor Márcio, tudo bem com você? Espero que sim, né? Espero que esteja aí com muita saúde, muita força, muita garra. Desde já eu queria agradecer a você por tirar um tempo para estar vendo esse vídeo, né? Agradecer pela sua disponibilidade, tá? E te falar também que o propósito desse vídeo é a gente fazer aqui um feedback, né? Das observações que a gente vem fazendo, das planilhas de planejamento, dos planos de aulas que vocês realizam lá no Drive. Então, aqui para você mais especificamente, o nosso feedback hoje é nesse sentido, tá? De dar uma devolutiva, né? Das observações feitas, das nossas impressões, ok? E para começar, professor, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem, né, que eu achei muito bacana, escolhi especialmente para esse momento aqui, do Paulo Coelho, né, do autor Paulo Coelho, que diz o seguinte: podemos acreditar que tudo que a vida nos oferecerá no futuro é repetir o que fizemos ontem e hoje. Mas se prestarmos atenção, vamos nos dar conta de que nenhum dia é igual a outro. Cada manhã traz uma bênção escondida. Uma bênção que só serve para esse dia e que não se pode guardar nem desaproveitar. Se não usarmos este milagre hoje, ele vai se perder. Este milagre está nos detalhes do cotidiano. É preciso viver cada minuto, porque ali encontramos a saída de nossas confusões, a alegria de nossos bons momentos, a pista correta para a decisão que tomaremos. Nunca podemos deixar que cada dia pareça igual ao anterior, porque todos os dias são diferentes, porque estamos em constante processo de mudança. Paulo Coelho. Bom, né, professor? Então, eu trago aqui esse texto para a gente refletir um pouquinho sobre o quanto é necessário a gente estar acreditando, né, que um dia ele pode ser, sim, muito melhor do que o outro, né? E que a gente não permita que os dias sejam todos iguais. Depende muito da nossa decisão. É uma decisão nossa, a gente ter cada dia um melhor que o outro, cada dia um diferente do outro, tá, professor? Então, isso que eu desejo para você, que você tenha seus dias aí muito abençoados, como diz o texto, muito tranquilos, tá bom? E aí, para a gente dar continuidade, meu querido, eu trago aqui, como eu falei, né, um pouco do seu planejamento, da observação feita lá nos planejamentos através do Drive que você compartilha comigo. E desde já gostaria de parabenizar você pelo seu empenho, pela sua dedicação, pelo seu compromisso. Eu vejo lá que você tem deixado seu planejamento em dias. Isso é extremamente importante, isso é fundamental, né? Você planeja para dar aula, né? Então você já se prepara de forma antecipada, e esse é realmente o sentido do planejamento. Então, parabéns aí pela sua dedicação e esforço, e parabéns também, professor Márcio, pela diversidade. Eu vejo lá que tanto nas suas aulas, né, quanto no próprio planejamento, ele revela isso. Você usa uma diversidade de ferramentas para poder se aproximar cada vez mais do seu aluno, do seu estudante, para poder atingir o objetivo que você traça lá no seu planejamento. E também você utiliza essas ferramentas diversas para poder potencializar suas aulas, né? Potencializar suas atividades para você dinamizar suas aulas. Isso é muito importante. Então, legal mesmo, parabéns, tá bom? E diante de tudo que foi observado também, professor, eu fiz um feedback escrito que eu vou estar incluindo aí, anexando a esse vídeo, um feedback escrito em que você vai poder fazer uma leitura, e à medida em que você fizer essa leitura, você vai poder tirar algumas conclusões, e a gente vai poder estar conversando aí sobre o que você considerou importante, o que você não considera importante, o que você concorda, o que você discorda, o que a gente pode acrescentar, o que a gente retiraria, ou totalmente aqui aberto também para as dúvidas que surgirem a partir do momento em que você lê o material, tá bom? Mas dizer que é um material que tem um cunho totalmente pedagógico, né? Que traz aqui
para a sua formação enquanto profissional, ok? E aí, nesse material, professor, eu queria colocar aqui nesse vídeo também, eu trago alguns questionamentos a partir dessas observações feitas. Por exemplo, são questionamentos que eu faço para a gente refletir mesmo, tá? Aqui o nosso material, né, a nossa conversa, ela não se pauta em erros e nem em acertos, tá bom? Ela se pauta em momento para reflexão da prática pedagógica, como eu posso, enquanto professor, viabilizar outras maneiras para poder fortalecer e enriquecer cada vez mais a minha prática e, consequentemente, fortalecer e melhorar a aprendizagem dos meus alunos. Esse é o objetivo, tá bom? Então, a reflexão que eu trago é assim: o que é importante priorizar no ato de planejar? O que é mais importante, né, professor? É muito importante a gente pensar isso. O que evitar no planejamento, né? Existem questões que a gente pode estar, talvez, descartando, evitando, né? Então, que questões a gente pode estar evitando em um bom planejamento? Como podemos otimizar o preenchimento das planilhas, né? Para que eu não gaste mais tempo ou no momento em que eu recorrer a essa planilha, eu possa fazer isso de forma mais prática, né? Mais direta, né? Evitando que eu tenha informações, talvez ali, que não teria sido, talvez, necessário estar. Então, o que eu posso otimizar na minha planilha para que ela esteja mais concisa, mais direta? De que maneira você considera possível registrar com mais clareza as habilidades e objetivos, né, professor? E aí, isso aqui vem de encontro com o nosso último HTPC, né? Em que nós falamos um pouco sobre a importância das habilidades e a grande importância que há na elaboração de um bom objetivo de aprendizagem a partir dessas habilidades, tá certo? Então, diante desses questionamentos, né, com base nesses questionamentos, eu trago, né, você vai receber como eu falei, então eu trago um feedbackzinho escrito aqui, tá? Todo orientado a partir das evidências que eu retirei do seu planejamento. Então, como você pegar o material, você vai ver que ele está com a linguagem bem clara, né? E aí eu trago também algumas evidências retiradas do seu próprio planejamento lá nas planilhas, ok, meu querido? E aí eu gostaria, nesse momento aqui, fazendo uma ligação com essas reflexões que eu fiz, a gente retomar aquela questão, né, professor, de que o planejamento, ele é um instrumento essencial na prática do professor, né? Ele é um instrumento indispensável, e você coloca isso muito bem quando você está lá com seu planejamento pronto, com seu planejamento precedido realmente da sua aula, com seu planejamento em dias direitinho, ok? Então, um bom planejamento é o que precede uma boa aula, né? Porque é no ato do planejamento que o professor, ele pesquisa, ele verifica, ele vai à busca das melhores formas, dos melhores caminhos metodológicos para poder atingir o objetivo que ele pretende atingir com os seus alunos, ok? E aí, para que ele tenha esse caráter, o objetivo, ele também precisa, né, ter claro lá os objetivos. O planejamento inteiro, ele precisa ser muito claro, né? E aí, o objetivo de aprendizagem também. E aí, aqui no seu feedback, eu trago um pouco sobre isso, eu esclareço um pouco sobre o que é esse objetivo de aprendizagem, como eu posso elaborar esse objetivo de aprendizagem, ok? E também lhe coloco aqui algumas referências de leituras para enriquecer esse momento. E, obviamente, que eu, Edmar, estou inteiramente à disposição para que a gente possa estar trocando ideias a esse respeito, ok? O planejamento, ele precisa ser flexível, né? Totalmente flexível, muito mais agora nesse contexto em que a gente está vivendo, né? Nessas aulas remotas, ele precisa ser muito mais flexível ainda, né? E aí ele deve ter como base para essa flexibilidade a realidade do meu aluno. Eu devo perceber qual é a realidade dele, do contexto, o que ele tem, o que ele conhece sobre aquilo que eu vou trabalhar, né, professor? E aí, nesse contexto, é muito interessante, uma boa ideia, é você antecipar o assunto sempre, né? Por exemplo, na próxima semana eu vou trabalhar o verbo to be com meus alunos, e então hoje, uma semana anterior, eu vou pedir para que eles leiam um material que eu vou mandar, né?
lá no grupo, no privado deles, sobre o assunto. Isso aí vai tornando o seu planejamento com a eficácia muito mais proveitosa, pode ter certeza. Essa é uma dicasinha que eu deixo aí, ok? E aí o planejamento ele precisa também estar dotado dessas metodologias diversificadas, que hoje nós chamamos até, inclusive, muito se fala hoje, né, professor, das metodologias ativas, né? Então, hoje mais do que nunca essas metodologias elas precisam estar muito presentes na nossa prática, muito evidentes. E aí elas precisam estar evidenciadas na minha prática, mas também na minha escrita, no meu planejamento. Como a gente viu aqui, né, que eu acabei de falar, e a gente sabe disso, professor, o planejamento é o que precede a prática, né? Então eu planejo para poder executar, ok? Então as metodologias ativas elas precisam estar muito presentes nesse processo todo, ok? E aí, meu querido, diante de toda essa discussão, de todas essas observações feitas, né? Eu trago no material que eu estou enviando para você, no material escrito, né? Que eu estou enviando para você, um pouco dessa importância de que o planejamento ele precisa ser claro, ele precisa ser conciso, né? Ele precisa ser direto, ele precisa ter uma intencionalidade. Se ele não tiver essas características, talvez o meu planejamento ele seja algo que está ali meramente para cumprir uma obrigação, né, estrutural, né? E esse não é o caso, essa não é a intenção. E eu percebo muito bem pelo seu planejamento que você não faz isso com essa intenção, você faz realmente por preocupar-se em oferecer uma aula de qualidade para os alunos, e isso é de praxe assim, espetacular, e mais uma vez eu te parabenizo por isso. A gente percebe isso no seu ato de planejar, na sua preocupação, no seu contato comigo frequente, ok? E aí, eu trago também nesse material algumas dicas, algumas sugestões, né? Algumas ideias, né? Que não são ideias, não é uma imposição de forma alguma, por isso que eu estou inteiramente à disposição para que a gente possa conversar, a gente possa estar trocando essas ideias, mas são sugestões. E aí, obviamente que se você concordar, se você discordar, se você achar interessante implementar, se você achar interessante procurar entender um pouco mais, estou inteiramente aberto para conversa, e aí a gente faz esse momento de interação para que a gente possa tirar alguma sombra que houver de dúvidas aí, né, algumas restas que estiverem aí de dificuldade de compreensão no que eu vou estar apresentando para você no material escrito, ok, professor Márcio? Então, assim, quanto mais inglês, né, uma disciplina nova para muitos alunos, especialmente sexto ano, é um desafio muito grande, né, nesse momento, trabalhar inglês com a turma de que nunca viu inglês, e quanto mais de forma remota, então o desafio é muito grande. Mas em relação ao instrumental em si, professor, que é a planilha lá no Drive, eu trago também algumas ideias, algumas sugestões, né? Uma das que eu coloco lá no material escrito, que você vai ver, é que eu digo o seguinte, que a planilha é interessante que ela seja preenchida apenas nos dias referentes às aulas, né? Então, que todos os campos precisam estar preenchidos, né? Com data, né? Com o objeto do conhecimento, objetivo, habilidade, como o professor fez lá a sua orientação, qual a evidência que o aluno te deu da realização. Então, é preciso que esteja tudo preenchidozinho a cada dia. Mas esse preenchimento é interessante que ele esteja feito apenas referente ao dia em que você esteve com eles, né? Para evitar excesso de informações na planilha. Às vezes, talvez eu utilize uma mesma orientação da aula anterior nessa mesma aula, então eu vou lá, copio, colo, sem problemas, tranquilo. Mas às vezes eu faço isso, né, nas várias abas da planilha, né? Nas várias células, aí acaba copiando muitas vezes e a planilha fica cheia. Então é interessante a gente evitar o excesso de informações na planilha, tá bom, professor? Você vai ver isso aqui que eu ilustrei também no seu material, ok? As habilidades, eu queria aqui chamar a nossa atenção, professor,
para a escrita das habilidades. As habilidades que a planilha pede, que o planejamento pede, são justamente as habilidades da Base Nacional Curricular, né, da BNCC, tá bom? Eu farei com você o compartilhamento dessas habilidades, das habilidades prioritárias. Então, de acordo com o conteúdo, você vai escolher lá a habilidade que melhor se adequa, tá, professor? Então, você registra lá a habilidade da BNCC. Você não vai precisar criar uma habilidade, né, elaborar uma habilidade de hipótese alguma. Você vai utilizar a habilidade da BNCC lá no campinho da planilha onde está escrito habilidade, ok? E os objetivos, né, que eu trago aqui um estudo teórico bem bacana sobre a escrita desses objetivos, né? Que eles precisam ter algumas características, como a gente viu inclusive no HTPC passado, que ele precisa ser claro, conciso e direto. O objetivo ele precisa ser bem sucinto, né? E aí ele deve seguir uma certa estrutura, que eu trago o exemplo dessa estrutura no seu material, tá certo? É uma estrutura simples de ser feita, de ser compreendida e de ser elaborada. Porém, quando o senhor pegar aqui o material, professor, e lê, e eu explico lá essa estrutura, eu faço uma ilustração dessa estrutura, explico passo a passo. Porém, se depois dessa leitura você tiver alguma dúvida, estou inteiramente à disposição para esclarecer e para fazer outras ilustrações. Mas o fato é que o objetivo ele precisa seguir essa sequência, essa estrutura. Ele deve ser formado por um verbo cognitivo, né? E aí a taxonomia de Bloom, que eu trago aqui no seu material, ela tem essa sugestão muito clara, muito simples de ser feita, tá? Ele precisa lá ter o objeto do conhecimento, né? Depois do verbo cognitivo, no objetivo eu coloco o objeto do conhecimento, né? Ou seja, em outras palavras, é o conteúdo da minha aula, e eu finalizo o meu objetivo escrevendo, eu finalizo esse objetivo limitando esse objetivo, né? Que a gente chama de modificador. Então eu vou escrever lá o modificador. É a situação, a circunstância em que eu trago, em que eu vou tratar lá a minha aula, e aí eu obviamente limito esse objetivo. Só para ilustrar, eu trago aqui no seu material, tá? Uma ideia, né, de como esse objetivo pode ser escrito, tá? Ver aqui de como ele pode ser feito. Eu trouxe um exemplo bem simples, ó. Conhecer a pronúncia dos nomes das cores primárias em inglês. Vamos supor que a sua aula seja as cores primárias em inglês, né? Então, conhecer, né? Então, conhecer aí é o verbo cognitivo, é o que o aluno vai precisar fazer, conhecer. Lembrando que é um objetivo de aprendizagem. A pronúncia dos nomes das cores primárias seria o conteúdo, ou seja, o objeto do conhecimento que está dentro do seu objetivo. E em inglês é o modificador. Então eu não vou ensinar os alunos, pedir para eles conhecerem a pronúncia dos nomes das cores primárias em outra situação, não. Vai ser na disciplina de inglês e só das cores primárias. Então é um objetivo bem curto, né? Bem sucinto. Mas eu trago isso e eu detalho isso aqui no seu material para que você possa estar compreendendo, ok, meu querido? E aí, uma coisinha muito importante também lá nas planilhas que a gente está orientando, professor, especificar a metodologia de cada aula, tá? Então, se a metodologia que eu utilizei hoje foi utilizar o Meet, né? Depois foi lá no grupo dos alunos fazer a postagem de um vídeo explicando o conteúdo e tal. Então, se você utilizou isso na aula de hoje, por exemplo, você coloca isso lá na planilha. Se na aula seguinte você vai utilizar outro recurso metodológico, né? Você vai utilizar outros materiais, você vai utilizar outros caminhos, então esses caminhos precisam estar lá. Você não precisa na planilha de utilizar todas as orientações da mesma forma, né? Iguais para todas as aulas, porque a gente sabe, né, professor, que cada aula é uma aula. Então, para cada aula você utiliza um método diferente. Então, especifique os métodos para cada momento em que você está desenvolvendo a sua aula de forma diferente, específica para aquela aula, tá, professor? Mas isso também eu esclareço aqui no seu material, tá bom? E como falei,
eu vou estar compartilhando com você e, obviamente, que vou estar à inteira disposição para que a gente possa ter essa conversa, esse elo de orientação a respeito do que está sendo tratado aqui no seu feedback, ok? Bem, e aí eu finalizo lá o seu feedback trazendo 2 estudos teóricos e eu espero realmente que se façam um bom proveito desse material. O primeiro é Planejamento, Momento de Pensar a Escola. É um texto muito bacana, muito leve, muito tranquilo, tá certo? Que é lá na Nova Escola e eu coloquei aí o site no seu material que eu vou estar compartilhando. Você pode fazer o acesso e fazer uma boa leitura apenas para realimentar, né, a nossa prática, apenas para poder reforçar aquilo que a gente já tem inerente à nossa prática. E o outro material teórico, professor, é de um site muito bacana, de um blog muito bacana, e que vai trazer um texto também muito bacana sobre a taxonomia de Bloom. E aí você vai entender direitinho como a gente elabora bons objetivos de aprendizagem. É uma ajuda aí para quando a gente tiver dúvida de que verbo utilizar, de como planejar, de como elaborar, de como fazer essa escrita desse objetivo. Então, esse outro material vai trazendo essa sugestão, essa ideia aí para complementar e enriquecer a nossa formação, a nossa prática, ok? E aí, no mais, meu querido, eu espero que realmente o feedback em que você vai estar lendo, em que você vai estar fazendo uso, ele contribua, né? Ele contribua aí um pouquinho para a sua prática, tá? Ele contribua um pouquinho para a sua lida aí do dia a dia, né? Eu espero realmente que as anotações, os registros que eu venho trazendo aí, os questionamentos que eu venho trazendo aí, eles possam despertar, né, e possa fazer com que a gente, eu, você, a gente abra mais horizontes ainda aí para esse processo pedagógico que a gente vem vivenciando no nosso dia a dia, né, com os nossos alunos, com os nossos estudantes, ok, meu querido? Então, e eu de verdade, mais uma vez, agradeço, né, por você escutar aí. O vídeo tá aí um pouquinho longo, mas eu acredito que vai dar para você ouvir e ver aí tranquilamente, né? Mas assim, eu de verdade agradeço a sua disponibilidade por ter tirado aí para ver esse vídeo, tá? E dizer que eu estou à inteira disposição, né, sempre que precisar, para que a gente possa conversar, para que a gente possa estar juntos crescendo e enriquecendo as ideias, porque o que a gente quer mesmo é a aprendizagem dos nossos alunos, e essa aprendizagem, para ela acontecer de verdade, né, ela precisa estar dentro daquilo que a gente acredita ser possível estar, que são através das nossas ações execuíveis, através de um planejamento coeso, claro, através de aulas bem feitas, bem elaboradas, através dessa interação em que a gente faz aí com esses jovens, com essas crianças. Ok, professor? Então, muitíssimo obrigado. E aí eu já compartilho com você aí em seguida o material para que você possa fazer essa leitura, você possa aproveitar, tá certo? E aí, no mais, fico aqui à inteira disposição. Ok, professor Márcio? Então, é isso. Um forte abraço, tá? Fica com Deus e estamos juntos, né? Como eu costumo dizer, juntos somos mais fortes. Um abraço, professor. Tudo de bom.